Tendências isoladas da época. As tendências isoladas se desenvolveram fora do cenário das correntes científicas e filosóficas. Para complementar o cenário do nascimento da psicologia científica, é importante lembrar a presença de outras correntes que foram suas contemporâneas e que não foram incorporadas por ela. Deram outro enfoque à psicologia. Wundt, durante o século XIX, não reinou soberano. Outros psicólogos também atuaram de forma efetiva, mantendo pontos de vista diferentes do que havia sido sistematizado na psicologia científica. Eram contra o elementarismo e o associacionismo. Viam os fenômenos mentais como uma totalidade, e entre as principais destacam-se a psicologia do ato, a fenomenológica e a romântica. Psicologia do ato. A psicologia do ato foi criada pelo filósofo Franz Brentano, influente na época e professor de Freud. Ele definiu a psicologia como ciência da alma. Deu aula sobre Aristóteles, foi precursor da psicologia humanista e Gestalt. A psicologia do ato dá dinamismo ao processo mental, que significa, no seu entender, um ato, ação, que é distinto de um estado psíquico. O ato ou ação mental não tem um conteúdo em si, ele se refere a um objeto exterior. Assim, os fenômenos da audição e da visão são processos ou atos psicológicos, enquanto o som percebido ou o objeto percebido são o conteúdo do ato. Vamos ver um pouco sobre a psicologia fenomenológica de Edmundo Husserl. Husserl, juntamente com Karl Steffenz, identificaram as funções mentais como processos psicológicos ou atos e conservam a visão de intencionalidade dos atos em relação aos objetos dentro da fenomenologia. Husserl definia a escola fenomenológica como sendo o estudo dos fenômenos puros, visando a evidência primordial, primeira aquela tal qual aparece na experiência,
A escola fenomenológica teve grande influência sobre a Gestalt pelas mesmas razões que teve a psicologia do ato. A psicologia se ocuparia das funções mentais e da relação entre os fenômenos, ou seja, daquilo que aparece e que se manifesta. Diz ainda que ela é o estudo descritivo de tudo quanto se revela no campo da consciência, ou seja, dos fenômenos psíquicos. É a visão que o indivíduo tem através da sua subjetividade, do mundo ou de determinado objeto. Então, para encerrar as tendências isoladas da época, vamos falar um pouquinho sobre Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau e a escola romântica e naturalista. Ele foi considerado um escritor francês, embora tenha nascido na Genebra, procurava mostrar que a verdadeira natureza do homem é emocional. Foi ele quem girou, então, esse ponteiro da psicologia dos aspectos intelectuais e racionais para a emoção. Então, ele trouxe esse lado emocional, iniciando ali dentro da escola romântica e naturalista. Hoje, o aspecto emocional na psicologia é totalmente aceito. Ele era contra todo o artificialismo das convenções sociais, então, na época, ele não se encaixava na sociedade em que ele vivia, e ele era bem crítico em cima de várias questões. Para ele também, o homem não pode alcançar a plena maturidade por adestramento mecânico, mas somente por deixar fazer e um apoio prudente, cheio de tato. Então, para ele, não pode ser algo mecânico, robotizado, mas é algo que vai acontecendo, a pessoa vai se desenvolvendo, vai sendo educada para isso, com esse apoio, e consegue alcançar a maturidade.